Olá, queridos telespectadores, bem-vindos ao programa Nerd Renegado, um formato um pouquinho diferente, né? Estamos falando dos estúdios da TV Santa Maria, eu sou o Luiz Abel Jornaleiro, o assunto vai ser sobre nerdismo de uma forma geral, e esses são os meus queridos colegas renegados. Por favor, Marcel. Regis. Sou o Regis. Rodrigo. E com a nossa convidada muito especial, Emanuele Rosa. Manu, tudo bem, Manu? Tudo bom. Eu soube que a Manu tava com medo de participar do programa porque só tinha cara feio, com exceção do Marcel, com cara bonito. Aí eu falei pra elas, não, fica tranquila, nós somos feios, mas nós não mordemos. Só deixar bem claro que esse negócio de achar o Marcel bonito é gosto do Abel. não é todo mundo. As coisas mudam, as coisas mudam. Mas enfim, não, eu falei pro Marcel, cara, sei que a gente tem um segredo, o segredo da felicidade do homem feio é chegar de manhã, olhar pro espelho e falar assim, cara, tu é feio, aceita que tu é menos. E segue adiante, aí tu é feliz, entendeu? Então, o cara é feio, alguém se apaixona pelo cara, é amor, né? Porque é amor. A beleza do cara. Tá, é o seguinte, o assunto, gurizada, vai ser sobre o filme Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa, que foi lançado agora dia 6/2, com a direção da Kate Young, né? O filme conta com as atrizes a Margot Robbie, que é a Arlequina, né? A Mary Elizabeth Winstead, que é a Helena Bertinelli, a caçadora, a Juliette Smallbell, que é a Canero Negro, a Rose Pérez, que é a René Montoya, a Ella J. Basco, que é a Cassandra Cain, Ivan McGregor como Máscara Negra e Cris Messina como Victor Zsasz. Regis, eu quero que tu fale pro telespectador a tua hora de brilhar. Qual foi a primeira aparição da Arlequina? A primeira aparição da Arlequina é na série animada, que depois ela migrou para as HQs, é no episódio Um Favor para o Coringa. Muito bom. Da série animada em 92. Muito bom, muito bom. Quem é a voz do Batman, Bel, naquela série? Tu é norte-americano ou Márcio Seixas, o meu ídolo, meu muso inspirador. Que inclusive tá no documentário Baixo de 80 anos, foi produzido aqui por nós. Em inglês, a versão inglesa é o Kevin Conroy, que aparece na série do Guerra das Infinitas Terras. Isso, Crise nas Infinitas Terras. É isso aí, é isso aí. Não, e a primeira aparição dela ia ser bem secundária, assim, só um capanga daqueles genéricos, só que dela fez sucesso com o público e naquela série ela foi adotada na série inteira e futuramente foi para as HQs. Cara, pois é, a intenção, assim, tipo, era só criar uma sidekick, né? A Arlequina, no caso, era só uma sidekick na animação. Ela foi criada pelo Paul Dini e pelo Bruce Timm, só que deu tão certo que depois a personagem ganhou o quadrinho próprio, né? Claro, isso aqui na verdade, isso aqui saiu em quadrinho primeiro e depois teve um episódio, que é o Amor Louco, muito bom, e o quadrinho também é muito bom. E aí a personagem lá em 99 ela foi inserida no universo dos comics e desde então ela entrou nos quadrinhos e ficou assim, se manteve muito bem, com uma origem bem semelhante da animação e tal, e do filme por aí vai, com algumas pequenas mudanças, né? Pessoal, vamos falar um pouquinho da primeira aparição dos personagens que estão no filme. Eu vou dar uma citadinha aqui, uma palestradinha, né? A Arlequina, como o Harris falou, ela teve a primeira aparição dela na animação, né? A Caçadora, na versão da Era Moderna, Helena Rosa Bertinelli, teve a primeira aparição dela no quadrinho próprio, no caso de Huntress, né? A Caçadora Volume 1, em 1989. A Canário Negro, a segunda versão, pois tinha uma versão anterior, ela teve a primeira aparição dela em Justice League 75 em 1969. A René Montoya, né, teve a primeira aparição dela do Batman 475 em março de 1992. A Cassandra Cain, que está no filme, nos quadrinhos a origem dela é bem diferente, mas a gente vai chegar lá. A primeira aparição dela foi em Batman 567 em 1999. E o Ivan McGregor, que interpreta o Máscara Negra, teve a primeira aparição como Máscara Negra nos quadrinhos de Batman 386 em agosto de 1985. E o Victor Zsasz apareceu no Asilo Arkham. Isso, Batman Shadow of the Bat, que é essa edição aqui, que eu tenho em inglês, a gringa, né, original. A primeira aparição do personagem foi nessa edição aqui, no Retorno Asilo Arkham aqui no Brasil. Os maiores golpes já feitos na história. Eles botaram o nome da outra HQ para chamar público. Chama não público? Não tem nada a ver com a outra HQ. Chamar leitor, né? A Regis, não tinha notícia. Mas já passou reto. Desculpe, não, mas por favor, dê notícia de internet. Um parênteses para notícia. Temos algumas notícias. Uma é que saiu uma foto do visual do Batman, do Robert Pattinson, né? O que o pessoal achou? Quem é que viu? Eu vi. Na verdade é um vídeo bem curtinho dele caminhando em direção à câmera e eu não curti muito, não. Também não. Achei aquela cara muito pra dentro. É só um teste, espero que tu achou do teste? Cara, eu não vi o vídeo, eu vi só uma imagem. Eu acho muito pouca coisa pro cara julgar, assim como apareceu a primeira vez o Coringa do Heath Ledger, todo mundo odiou, então vamos esperar.
Vamos dar tempo ao tempo. E tu, Rodrigo, tu viu a foto? Eu tô nessa tem que esperar. Tem que esperar um trailer, ver o roteiro, uma sinopse, alguma coisa assim. Tá bom. Uma opinião mais... Tá bom. Eu achei muito estranho o símbolo do morcego, não é um morcego. Um morcego incompleto, não tem a orelha, né, cara? Cadê a orelha do morcego? Não, ele é baseado num dos primeiros símbolos do morcego, de uma das primeiras edições. Símbolo, né? É o primeiro? Ouro, que não tem as orelhinhas, né? Ele é bem simplificado, bem sintético, assim. Então. O negócio é esperar ver a atuação do cara, ver o roteiro do filme e bater o martelo. Sim, o elenco é muito bom, né? O elenco em si é muito bom do filme. Vamos ver o que sai. Beleza. Só isso aí de notícia? Não, tem 3 cancelamentos da Panini. A Panini vai cancelar a Marvel Deluxe, que é uma coleção que compilava arcos da Marvel. Ué? Capa dura? Pois é, vamos cancelar a capa dura. A Panini vai cancelar a Lendas do Universo DC, que era num formato mais acessível. Muito barato. Tinha uma venda boa, né, Abel? Muito boa. E me esqueci o nome da Marvel, aquela dos Coleção Histórica Marvel. A Coleção Histórica Marvel também vai ser cancelada. As também. 2 últimas são as que têm uma acessibilidade maior. Coisa barata que tem acessibilidade. Panini tá cortando. Não sei qual que vai ser o plano da Panini para fazer isso. Alguma justificativa para isso? Nada de justificativa. É que na verdade eles não comunicaram assim diretamente isso. Foi perguntas feitas no Twitter e nas respostas dessas perguntas no Twitter deu-se a entender que vão ser cancelados esses números. Pode crer. Essas edições. Essas são as notícias. Do momento é isso. Sinto-se informados. Gurizada, impressões do filme, começando com a nossa querida convidada Manu. Qual foi a impressão do filme pra ti? O que tu curtiu, o que não curtiu? O desenvolvimento, os personagens, te divertiu, não te divertiu? Me diverti, gostei bastante. Massa. Senti a representação feminina muito alta, até por ter sido produzido por mulheres, ter sido dirigido por mulheres e também ter sido roteirizado por mulheres. Massa. Essa questão de sororidade que está tão em voga agora, né? Deu para sentir muito nas lutas pela causa da luta, né, em si, que elas estavam ali unidas contra o Máscara Negra, né, para defender a menina. A Cassandra. Tá? E achei assim um filme muito bom, né? Claro, teve alguns deslizes, muito glitter, mas não é porque é de mulher que também tem que ter muito glitter, mas enfim, mas foi bem bacana. Assim, e é isso, no decorrer agora do nosso debate. No nosso debate, eu quero entrar com mais questões. Perfeito. Rodrigo, o que tu achou do filme? Cara, assim, ó, eu até... Seja sincero, abre o seu coração. É uma comédia adolescente ali, mais puxado pra comédia e tal, é que eu vejo por esse lado, né? Um filme mais bobinho, assim, mais infantil. Mas ele é teenage, né? Tipo, até eu tava conversando com ele, tipo um Deadpool pra... Passou, sempre. Tipo, a linguagem até parecida, aquela coisa do... estou contando uma história, daí... peraí, eu vou voltar a história e vou contar essa personagem. Daí, de vez em quando, ela tá conversando, olhando pra câmera, direto pra câmera, como se estivesse conversando com o... Rompe a quarta barreira, né? Rompe a quarta barreira. Então, tem essa linguagem e tal, e tem essas outras questões da estética, né? É uma personagem que tem muita... Pelo menos eu vejo... chama muita atenção do público jovem, né? Pela colorido, pela cor e tal, pelas atitudes e tal. Massa. É isso aí? A princípio é isso. Marcel, quais são suas impressões do filme? Cara, é um filme divertido, tá? Pode ser que não seja exatamente pra mim, porque eu percebo que à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais exigente, né? Totalmente. Então eu vejo algumas coisas assim que me incomodaram, tipo a interpretação da menina que faz a Cassandra, a Ella J. Basco. Eu achei fraquíssima, tem horas que parece que ela decorou, tá, grava, agora eu vou falar a minha fala. Eu tenho essa sensação. E assim, as cenas de luta, apesar de serem legais, eu acho que ainda falta um pouco mais de atrito, de dinâmica entre os personagens, porque parece que elas lutam com os caras e os caras estão só esperando a próxima vez para levar uma bifa na cara, sabe? Mas ainda assim as lutas foram legais. Eles podiam ter aproveitado mais o fato da faixa etária ser alta, né? Foi PG 16? Para colocar um pouquinho mais de violência. O filme é violento. Eles poderiam ter explorado isso um pouquinho mais, né? Mas eu achei um filme legal. Eu achei apenas um desnível assim, tipo, o filme quase todo se passa num mundo mais realista, né? Naquele bairro onde ela vive, onde muita parte da ação ocorre. Daí no final, quando eles estão lá naquele covil que era dela e do Coringa, que é o parque de diversões desativado, que eu me lembro da animação dos anos 90. Massa. Né? Ficou uma coisa meio fantasiosa, meio a la Tim Burton, assim, sim, né? Ali destoou, né? Ali destoou um pouco ali.
Ficou meio fantabulosa. Ficou meio fantabulosa. Mas, no geral, é um filme muito bom. A Margot Robbie aproveitou muito bem a Arlequina. Desde o Esquadrão Suicida, ela abraçou a Arlequina como uma personagem dela, porque ela sabe que agradou uma galera. Né? E eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Legal. Massa. Bom, vou passar as mesmas considerações. Não, e a minha? Regis, por favor, quais são as suas considerações? Cara, eu acho um filme divertido, filme legal, divertido. Muito bom. E a Margot Robbie é muito boa da Arlequina, eu gosto Margot muito. Robbie. Isso aí, eu gosto muito. Cara, Muito o divertido. filme é bom, tá? O filme é legal. Assim, eu vou te dizer, não é bem o tipo de filme que eu curto, mas eu acho que ele é um filme divertido pra te assistir uma vez. Se o cara quer uma experiência um pouco mais densa, quer um outro tipo de filme de super-herói, né? Não chega a ser um filme do super-herói, tem o heroísmo ali, que nem a Manu falou. Ela se uniu em prol de uma causa nobre, proteger a personagem da Cassandra, porque a Cassandra tá em posse de um diamante, que é o diamante dos Bertinelli, que o Máscara Negra quer. E ele vai fazer o que tiver ao alcance dele para conseguir. Aí elas se reúnem para ajudar. Eu gostei de como foi desenvolvido o papel de cada uma das personagens ali, liberdades criativas foram tomadas. O que eu não curti muito foi só como foi expressada a personagem da René Montoya. Nos quadrinhos ela é uma personagem mais decidida, mais forte, mais esperta, mais inteligente. Ali ela ficou como assim, tipo, como a policial que todo mundo sacaneia, foi uma policial que ninguém respeita. O universo masculino não respeita a personagem como uma detetive e tal. Ela não é levada a sério na própria delegacia de polícia ali. Isso eu não curti muito. Eu acho que foi uma coisa assim que desfavoreceu muito a grandeza da personagem no quadrinho. No quadrinho ela é muito mais bem desenvolvida. Ela vai crescendo. Ela começa como uma assistente, depois se torna tenente. Então mostra ela galgando, né, toda aquela escadaria ali e tal, devido à competência dela. A Margot Robbie está muito bem, ela segurou o filme bem pra caramba, assim. Eu acho que a pressão, provavelmente ela era a personagem e atriz que tinha uma pressão maior de segurar o filme, porque... O filme existe por conta dela. O filme existe por conta dela, entendeu? Então eu acho que ela mandou muito bem, ela segurou muito bem e as outras personagens funcionaram muito bem. A Canário Negro, tu curtiu a forma como a Canário Negro foi retratada nos quadrinhos? Ela é uma lutadora de rua, ela é uma combatente do crime ao lado do Arqueiro Verde. Ali ela foi mostrada como uma cantora, né, de bar, né, e tal. Que Mas é na pegada 952 isso aí. É uma pegada de 1952. O que tu achou da forma como ela foi mostrada, assim? Cara, é uma adaptação da personagem. Ela meio que... Tu percebe que ao longo do filme ela meio que se segura um pouco pra tentar revidar todas aquelas injustiças que ela acaba vendo onde ela trabalha. Ela trabalha de cantora lá no clube do Máscara Negra. Máscara Negra. Então ela meio que se contém. Eu acho um pouco estranho a Rosie Perez? Como a Montoya? A Montoya, tipo, ela é uma atriz das antigas, assim, ela fez muitos filmes nos anos 90, né? Fez. E chegou com uma certa idade, assim, então ela tá bem no filme. Mas ela lutar com aqueles caras daquele jeito, É complicado assim, aceitar, né? Mas eu acho que, assim, todas as cenas de luta, elas têm essa questão de, se tu entrar ser criterioso, elas são... não é muito verossímil. Mas não era, não. Mas, cara, a caçadora lutando no filme... Eu ia chegar nesse ponto aí. Ela tá muito mais tá convincente. Mas a cena da delegacia, eu achei meio... É uma homenagem ao Exterminador, né? Não, sim, quando eu olhei, ela entrou na delegacia, Exterminador do Futuro, só falta dizer I'll be back, né? As cenas de luta eu achei muito bem coreografadas, assim, muito coreografadas, realmente coreografadas. Sim, né? coreografado. O cara faz a virada quando toma um chute. Exatamente, então... isso deu uma atrapalhadinha, assim, ainda mais pra quem quer comparar com o Exterminador do Futuro, né? Não, mas, Uma mas olha Filme de só... ação não existe nenhum que dê pra comparar com o Exterminador do Futuro. E ela ainda... Tá, mas tem um filme... O filme da Charlize Theron, Atômica, não sei se vocês já viram. Eu vi. Eu não. Poxa, ela apanha no filme, apanha, ela claro. cai. Sabe quando tu erra um soco e cai e não sei o quê? Isso torna a briga mais, sabe, palpável, mais aceitável. Visceral. Quando é Visceral. muito coreografado, elas acertam cada soco, cada chute, né? Você dá assim, tu Ah, fica... destoa. Mas falando um pouquinho sobre a briga também, eu achei bem interessante a parte quando elas estavam todas unidas, né? Ali, lutando. Que uma empresta o rabicó do cabelo. Isso foi legal. Todo, tem um frame assim que para Massa. emprestou. Como é necessário ter sempre um rabicózinho no pulso pra emprestar pra amiga. Ou então um soco no seio, sabe? Equivalente pra homem, quanto é um soco no saco. Exatamente. Enfim, Não sabe pode falar saco. quanto tão dolorido é essas questões e Sim. como ele tem a visibilidade da mulher. A gente sabe que isso dói, então vamos fazer para as mulheres Legal. também, já que é elas que estão lutando, já que é elas que estão... Realmente, isso foi muito bom. Isso foi legal. São detalhezinhos que acrescentam bastante na história. Pode não parecer, mas acrescentam bastante. A gente estava falando das personagens, a gente falou agora a gente falou da Margot Robbie, que mandou muito bem, da Canário Negro,
que teve uma versão mais nova 52, ficou legal. Até ficou aquela curiosidade se ela ia dar ou não o canto do canário, que é o poder meta-humano que ela tem, né? E ela dá, no final do filme eu achei aquilo muito legal, porque o filme até então estava mantendo uma coisa mais crível, mais dentro da realidade, e não tinha a princípio nada de meta-humano ali, não tinha poder meta-humano, não tinha nada. E a cena final, quando ela dá o canto do canário, eu achei bem legal. Foi bem feita a cena, foi bacana e mostrou o potencial da personagem, o potencial máximo dela, eu curti pra caramba. É legal, me surpreendeu isso, porque eu já tinha até esquecido, lá pela cena já tinha que ela tinha esse poder. Sim. Sim, o filme cumpriu a missão dele, ele tava crível até, nem me lembrava que ela tinha esse poder, e no final ela dá o canto do canário, que ele ficou muito bom. Cara, agora, que nem o Marcelo já falado, a Mary Elizabeth Winstead, que fez a Caçadora, ela mandou muito bem. Pra mim, acho que ela é o destaque do filme, assim, não só como a densidade da personagem, que é uma personagem dramática. Ela perdeu a família dela foi exterminada pela máfia, ela volta pra Gotham pra se vingar e tal. É uma pegada justiceiro, né, no universo DC, uma pegada feminina. No universo regular. No universo regular. Não vai matar ninguém, né? Vai só eu curti, achei bom. O que tu achou da personagem, o desenvolvimento dela, o papel dela? Tu não acha que ela destoou um pouco dentre todas as outras ali, porque o drama dela era maior, e o papel dela, apesar de ser coadjuvante, foi uma coisa mais intensa? Eu acho que foi um contraste válido pro filme, porque todas as outras personagens, elas têm um senso de humor, principalmente a Arlequina, elas têm um senso de humor que é explorado ao longo do filme. Ela não, ela tá sempre séria, ela tá com o objetivo dela e vai até o fim. Então ela é responsável pelas melhores, talvez, as melhores cenas de ação do filme, né, pela forma como ela age e tal. Mas isso é interessante. O personagem que é cômico sempre tem que ser cômico, que não é cômico, entendeu? É isso que me irrita no filme da Marvel, entendeu? O Hulk ser comediante. Mas o Hulk não faz comédia, entendeu? Sim. Tipo, tendo um filme da Arlequina fazendo piada, tudo bem. Agora que ter a Caçadora fazendo piada não tem cabimento, entendeu? Sim, mas quando querer ver um filme do Batman, o Batman vai fazer piada no filme. Não, mas é que como o teor do filme era um teor, acho que dava pra se entender que tinha uma comédia. Não estou dizendo que a personagem ia fazer alguma piada, alguma coisa, mas a gente não esperou uma intensidade tão grande da personagem, como a Mary Elizabeth Winstead entrou na personagem mas a parte da comédia do filme, ela fica toda girada em torno da Arlequina. Mas é isso que eu digo. Porque a detetive não tem nenhum momento de comédia. Não. A Canário Negro também não tem. O vilão também não tem. Sim. Então toda a comédia ficou centralizada na Arlequina. Mas é que nem a situação do Deadpool, cara. O Deadpool, tu vê o filme Deadpool 2. No caso, o Deadpool faz comédia. O Cable não faz comédia no filme, entendeu? O Cable é uma interpretação séria. Isso aí é interessante. O personagem que é comediante, que não é. O Cable é meio que escada do Deadpool, né? Ele fica fazendo piada. Mas é uma questão de equilíbrio. Tu lembra o primeiro filme do Deadpool, quando ele recebe a notícia que tem um monte de câncer? E aquilo é uma cena dramática. E tipo, isso não estragou o filme. Isso até deu mais peso pro personagem da Deadpool. Ele não é só um piadista, ele também sofre. Mas é uma questão de equilíbrio, assim. É isso aí que eu digo, que pra mim é o que falta nos filmes da Marvel. No caso, tu pegar o filme da Marvel, o Vingadores, o Thor e o Hulk não são personagens cômicos, entendeu? E nos filmes eles são cômicos, entendeu? A Arlequina é sempre cômica, essa é a função dela no filme. Sim. Então ela é, a Caçadora não. Entendeu? Infelizmente o mercado está ditando isso, porque o maior sucesso do Thor é o Thor Ragnarok, que eu particularmente não achei o melhor, e é o que mais tem piada. É o pior. É só piada o filme inteiro. É só piada. É um videoclipe de piada. Stand-up comedy do Hulk. Eu queria fazer um gancho, Abel, a tua fala sobre os problemas reais que tu falou que a Renée Montoya ela não tinha a sua credibilidade na repartição. Dentro da polícia ali. Exato, mas no entanto ela tinha um cargo de chefia ali. Sim. E ela não era respeitada. Não. E isso o filme traz muito bem a questão de quanto a mulher ainda sofre isso pela sociedade, né? Ela ali, a menina, a Cassandra em casa, né, também. Com os pais que adotaram ela, mas não aceitavam ela, tratavam ela mal. E a própria Arlequina, em função do relacionamento que ela teve com o Coringa, mas que ela não traz, isso em específico traz realmente como ela se superou do relacionamento, saiu. Mas tem uma cena bem emblemática ali, que é a parte que ela está sofrendo um abuso, né? Quando ela sai da balada ali e o cara tá tentando forçar ela, um beijo e tal, porque ela tá bêbada. E isso também é uma situação que tem essa empatia feminina, né? Como nós sofremos isso pela sociedade ainda. Vou riscar isso da minha fala. Até falar sobre isso? E ela é ajudada
representada por uma outra mulher, né, que tá ali, luta e a gente, tipo, mulheres unidas, sabe? Eu achei isso bem bacana. O que mais se identificou no filme, assim, que tu acha que a diretora, a roteirista e a equipe conseguiu captar dentro do universo feminino em relação a uma série de dificuldades? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, ele falou, cara, conversei com uma menina uma vez e ele falou assim, cara, às vezes é complicado para uma menina ir de uma quadra a outra, velho, na rua, por conta do que a gente sabe, né? Então, assim, essas são situações que a gente passa diariamente, né? Desde algum babaca falar pra ti uma palavra quando tu tá na rua, até alguém realmente de fato te esbarrar e tu sofrer o tempo todo. Isso realmente a gente se identifica muito, né? E o filme mostrou. Teve algumas passagens que. Trouxe essas passagens. E mostra o outro lado, né? O Ian McGregor falando, não, ela é minha, sabe? Não, eu quero ela pra mim. Sabe, essas coisas assim, um cara meio mimado, às vezes até certo ponto, sim. Mas tipo, ele se acha dono. Tanto que foi um personagem que me meteu medo, aquilo que ele faz com a guria lá, que tem uma guria rindo no clube dele, e ele acha que ela tá rindo dele. Aquela cena é pesada. Daí ele manda ela subir na mesa, dançar, tirar a roupa, de uma maneira mega agressiva, assim, e tal. Então, tipo, ele tá irônico, ele tá meio caricato no filme, mas ele mete medo. Ele é assustador, ele é assustador. É o personagem do Máscara Negra no filme, realmente. Ele ficou mais assustador sem a máscara do que com a máscara. Até tem a virada lá no final que ele coloca a máscara, que ele assume realmente o manto, eu sou o Máscara Negra e tal, que ele, que na verdade... Bom, enfim, a gente chega lá, não quero estragar a surpresa. Eu tinha pontuado que ia falar um pouco da Cassandra Cain, até por esse viés que tu tinha mencionado. A Cassandra Cain no filme, para vocês terem uma ideia, fazer um pequeno paralelo com os quadrinhos. Nos quadrinhos, ela é filha de um assassino, que foi um dos caras que treinou o Bruce Wayne, né, que é o David Cain. Esse cara, um assassino muito, muito, muito perigoso, tanto que o próprio Bruce, assim, o próprio Batman reconhece que é um cara basicamente quase a altura dele em habilidade e tal. E a Cassandra Cain foi treinada, assim, basicamente desde que quando... Ele é o personagem daquela saga que o Bruce Wayne é procurado, não é? Sim, ele apareceu ele na saga Terremoto. Pra caçar o Bruce Wayne. Isso, ele no procurado, que ele no fugitivo e no assassino, né? Isso. Que ele é pago para fazer com que o Bruce seja... Acho que acham que ele matou uma pessoa lá, mas enfim... E a personagem da Cassandra Cain no filme, ela é na verdade uma órfã, por assim dizer, que é adotada por um casal que não queria adotar ela. Ela é uma personagem que sofre extremamente pela rejeição e ela procura o tempo todo alguém no filme, pessoas que compreendam e queiram. E ela encontra isso na personagem da Arlequina, que no início assim, quer ajudar ela, quer dar uma força para ela, mas depois por algumas situações ali acaba tendo que, sei lá, por falta de escolha, entregar ela para o Máscara Negra. Então tem uma questão meio dúbia no filme, que quis ajudar ou não quis ajudar, ajudou ou não ajudou, e no final elas acabaram se unindo. Eu achei bem interessante isso. Mas eu acho que isso aí vem muito da personalidade da Arlequina também. Né? Então, de repente, o Abel nunca notou que a Arlequina é uma vilã. Não, cara, mas ali ela quer se redimir, velho. Ela foi rejeitada pelo amor da vida dela. Ela quer dar uma repaginada, ela quer reiniciar, entendeu? Então, no fundo, ela é uma vilã, mas ela tá tentando se emendar. Quer recomeçar a vida dela. No filme ela é uma vilã carismática, por isso que todo mundo tá gostando dessa versão, dessa adaptação. Mas tu ia fazer uma... E por ser uma criança, por ela ser uma criança, a gente tem uma coisa mais de proteção, né? Sim, sim. Poxa, a Arlequina tá protegendo também uma criança, enfim, tem todo... Mas não dá pra esquecer que ela é assim, que ela tem essa coisa, né, de não pensar em ninguém. Ela é em primeiro lugar, primeiro plano sempre. Ela é psicopata, né? Uma psicopata com PhD, é doutora em psicologia. Isso. Volta e meia ela tá no filme bem legal, tem uma cena de volta e meia ela tá no filme, ela tá analisando as pessoas, falando, ó, teu problema é esse, isso. É bem interessante que mostra a parte intelectualizada da personagem. Eu acho que tem uma hora que o cara chama ela de burra, né? Não, eu tenho doutorado. Pá, quebra as pernas dele. Pode crer. Máscara Negra foi o vilão ali, né, cara, que apareceu no filme. É o vilão do filme, que eu achei um dos vilões, né, tem o Victor Zsasz. Eu curti muito o Ewan McGregor, acho que o desenvolvimento do personagem ficou legal, ficou bem próximo do que é no quadrinho. No quadrinho ele é bem mais violento, ele é um gangster, ele mata lá Al Capone, assim, o cara é ruim mesmo. No filme ele tá muito bem, mas claro, acho que devido ao filme não ser censura de 18 anos, não tinha uma gama de morte tão grande. Mas eu curti o personagem, foi muito bem desenvolvido, o cara é um baita ator. O que tu achou, Marcelo? Cara, eu gostei da interpretação dele. Como eu falei antes, ele é um pouco caricato, mas ainda assim mete medo. Né? Quem é o grande responsável pelas ações mais violentas é o Zsasz. Né? Pô, caramba, o cara corta o rosto do sujeito inteiro, tira como se fosse uma máscara, assim. Você depela o cara. Então, são algumas sequências, assim, que tu vê que tem uma leve inspiração do Deadpool em termos de violência, mas ele não perde o senso de humor, assim.
né? Eu gostei do Obi-Wan Kenobi. Ele tem essa maldade, mas ele também tem uma sensibilidade bem grande, né? O que tu percebeu, assim, durante o filme, no desenvolvimento do personagem? O que tu achou do Máscara Negra? Tu gostou do personagem, assim, tipo... Não tô dizendo do gostou, porque não tem como gostar. O cara é mau, ele é vilão. Mas eu digo assim, o que tu percebeu de ruim, de bom, as nuances do personagem? Eu achei o vilão bem caricato, assim. E bem engraçado, até, né? Muitas vezes, tipo, ele botando botox no rosto. Cara, preocupado botox? com Não tinha me dado conta. aquelas injeções, tipo, preocupado com a aparência e tal. No entanto, Ele é um metrosexual, que chama, né? Um metrosexual. sabe? E ele, assim, apaixonado, né? Pela Gavião. Pela Canário Negro, né? Pela Canário, Ele se apaixona pela Canário. Apaixonado, tipo, mas no sentido de proteção. Ele Sim. queria ela pra estar junto com ela, como se fosse amiga, parceira, sabe? Ele se apaixonou por ela, Regis. Tá certo? Não, ele só queria ter as mulheres, da impressão que eu tenho. Sim. Os vilões também amam. Os vilões também amam. Rodrigo, o que tu achou do Máscara Negra? Era um bom vilão, acho Pelo- que foi pelo- uma boa pelo- escolha ali. A galeria, acho que vilões do Batman ali são muito boa, né? Qualquer... O Batman tem a melhor galeria de vilão dos quadrinhos. Tu não sabia Essa eu disso? não sabia. Ah, bom. Como o pessoal já falou, ele é bem caricato e tal, ele é um vilão mais puxado pra comédia e tal, mas quando ele tem que dar aquela... mostrar que ele é o vilão do filme mesmo, ele consegue mostrar isso pro público, né? Ele é mal mesmo, ele é mal acho que mesmo. Isso aí se deve ao ator, né, cara? O ator é muito bom. O Ewan McGregor manda muito bem. Tem, inclusive, a gente falando sobre, a Manu falou sobre o fato dele se apaixonar pela Canário, ele se apaixonou pela Canário, só que a Canário se tornou uma informante da René Montoya. E aí lá no final, o Victor Zsasz descobre, né, que ela é informante e fala pro Máscara Negra. E aí ele se oferece para matar ela, eu posso matar ela? Ele disse, não mata, deixa assim, por enquanto. É bem interessante que lá no final, claro, o filme não deu um enfoque assim, mas tu sente, né? Tu consegue sentir que ali o abalo dele pela traição é tão grande que ele olha para a máscara negra que ele tem pendurada e coloca ela, como é a virada do vilão, é quando ele decide, não, eu sou mal mesmo, eu vou matar, e quem vai matar a Canário Negro, que é a paixão dele ali no momento, é ele e já era. Curti, cara, gostei, o vilão é massa, é bem desenvolvido. Agora o Victor Zsasz. Victor Zsasz. Não tem como falar do... Regis, fala um pouquinho do Victor Zsasz, os quadrinhos, Victor Zsasz, Regis. ele é um assassino que nasceu milionário. Serial killer. Perdeu todo o dinheiro, a família... aliás, o pai e a mãe dele faleceram. Ele ficou administrando o dinheiro da família, perdeu tudo em jogo. Daí depois última mesa... Qual console Ele era Xbox 360. O último local que ele perdeu a maior quantidade de dinheiro foi no Iceberg, né? Que é o cassino do Pinguim. Do Pinguim. E dali em diante ele resolveu que não tinha mais sentido a vida dele, ele ia se matar. Daí ele viu um mendigo, ele foi pro lado de uma ponte, viu um mendigo, ele olhou aquele mendigo e viu assim, isso é um lixo da sociedade, entendeu? E era como ele se sentia naquele momento, ele resolveu, limpar a sociedade daquele tipo de gente. E cada um que ele mata, nos quadrinhos isso, ele bota uma cicatriz no corpo dele. Estilo Killmonger do Pantera Negra. Digamos... Que o Killmonger copiou o Victor Zsasz. Mas que eu não sei se o Killmonger já fez isso antes, que o Victor Zsasz não é muito antigo também. Não, né? como eu mostrei para vocês, mas voltarei a palestrar. A primeira aparição do Victor Zsasz, que a gente vai entrar aqui agora, foi em Shadow of the Bat, volume 1, né, que são nos Estados Unidos, que é, no caso aqui no Brasil, saiu como Retorno a Asilo Arkham, que foi a primeira aparição do personagem. Mas não conta a origem dele, né? Não conta a origem dele, essa é a primeira aparição mesmo. Aqui no caso, essa história é o Retorno a Asilo Arkham, né, que foi escrito pelo Alan Grant. Que é uma sequência direta do Asilo Do Arkham. Arkham. É uma sequência direta do Mas Asilo eu Arkham. falei, o pior jogada é Marvel. Com um roteiro, baita jogada. E com o roteiro do Alan Grant e com a arte do Norman Brayfield. Muito legal esse material. Nessa história, o Batman, a princípio, comete um crime ao qual ele é preso no Asilo Arkham lá, mas na verdade é para investigar um crime que está acontecendo dentro do asilo, ao qual está interligado diretamente com o Victor Zsasz. Você é dos mesmos criadores do Conflito de uma Raça. Não. Deus não mata e... Não é. É o mesmo criadores, né? De título. O Zsasz já tinha aparecido no primeiro Batman do Nolan. Ele apareceu no Ele primeiro aparece, ele é um Batman. dos caras que estão sendo julgados lá, né? Isso. Ele aparece na hora que está sendo julgado e na hora que se não seja no retorno. No do Cavaleiro das Trevas, no caso. Que é na hora que abre a cela, ele sai e aparece as cicatrizes atrás da cabeça dele. Isso. E no filme também, pra quem não sabe, o personagem também, cada pessoa, cada vítima que ele faz, ele marca o corpo dele, né? Tipo, uma cicatriz é referente a uma morte que ele cometeu e tal. A pegada do filme é igual, basicamente, do quadrinho, não muda quase nada. Só, claro, a persona dele tá um pouquinho diferente do que é no quadrinho. No filme do Nolan, ele foi retratado também da mesma forma, só que ele era careca e tal, tinha umas coisas um pouco diferentes. Mas é um grande personagem, um personagem bem violento, assim, e foi bem trabalhado no filme. Tanto tem uma cena que ele olha pra Canário Negro e fala assim, tá vendo esse espaço em branco aqui, ó, essa cicatriz eu deixei pra ti.
Então, cara, realmente o cara é mal mesmo, tanto que é ele que mata pro Máscara Negra, né? Ele pega e o Máscara Negra manda ele arrancar a pele dos caras, ele arranca e tal, tipo, ele é o braço direito do Máscara Negra. Curti, gostei, o personagem foi bem desenvolvido, dentro da ideia do que o quadrinho permite e do que o filme podia fazer, ficou legal. Ele é muito legal também, bem explorado na série Gotham. Pois Uma é, das poucas coisas bem exploradas. Tu me falou esses dias que a versão dele ficou legal lá, né, Regis? É muito legal, ele é um cara que ele passa mais uma assustador, loucura, né? Ele passa uma loucura pra ti, assim, tu olha, tu vê que o cara não é bem controlado. Muito legal. Victor Zess. Entrando agora, acho que numa das temáticas mais importantes do filme, né? Agora com a palavra Manu. Empoderamento feminino, Manu. Ultimamente tem saído muitos filmes com... Citar os dois mais importantes, acredito, que nos últimos 2 anos, que é a Capitã Marvel, né? E a Wonder Woman, que vai sair o segundo filme agora, que é 1984. Chegou a assistir os dois? Sim. A Capitã Marvel e a Wonder Woman. Fazendo um paralelo com o que tu assistiu nesse filme, claro, da Arlequina tem, acho que é um pouco mais despretensioso, passa uma mensagem um pouco, acho que um pouco mais branda, mas o que tu acha, fazendo um comparativo com tudo que saiu até agora, o que o filme te apresentou, comparando com a Capitã Marvel e comparando com a Mulher Maravilha, dando um panorama geral, assim? Olha, eu acho que não dá para comparar muito, porque elas acontecem em situações, por exemplo, eu achei o empoderamento feminino da Wonder Woman muito bom, porque ela é uma Amazonas, ela é guerreira, enfim, mas eu não gostei onde entrou a questão do amor. O amado dela descer o ponto de estímulo dela para as o Steve Trevor, no caso. Enfim, já a Capitã Marvel não precisa de homens para nada. Para mim, ali é a mais empoderada possível. É a empoderada overpower ali, né? Overpower. Essa sim. Eu vou riscar isso da minha pauta também. Também ia falar assim, Marcelo. Tá, beleza. E a situação também da Arlequina ela sofreu um amor doentio, um amor reprimido, e ela é uma história de superação. A partir de então, aí ela é a girl power, né? Mas ela precisou daquilo para encarar e vencer essas barreiras, digamos assim. Claro, depois no filme não traz esse retrato, enfim, mas para mim essa é a diferença, sabe? Delas todas empoderadas, com certeza. As aves de rapina também, né? Mas elas são coadjuvantes no filme, apesar do nome ser aves de rapina. Aves de rapina, né? Mas eu achei essa questão assim da empoderação feminina bem bacana, assim, deu pra ver, foi bem visível. Sabe? Foi bem visível, né? Principalmente na união, na luta final. Eu quero fazer uma pergunta Exatamente. em relação ao filme da Mulher Maravilha. Assim, por que o público, não, claro, eu digo o teu ponto de vista, por que o público feminino compra a Capitã Marvel e a Arlequina, que são duas personagens que elas não são principais nas suas editoras, entendeu? Compram elas como esse empoderamento feminino, e a Mulher Maravilha, que desde sempre ela é um empoderamento feminino, ela não é comprada essa ideia dela. No caso, porque assim, ó, a Arlequina, na DC, ela é auxiliar do Coringa, mas na DC a Mulher Maravilha ela é a terceira personagem mais importante de todos, entendeu? Na Marvel, a Capitã Marvel ela é uma personagem secundária do Capitão Marvel, mas a Mulher Maravilha não, ela é uma das três principais, os três pilares da DC. E por que o público não compra o filme dela como algo representativo pro lado feminino? Mas não tanto quanto, entendi, não tanto quanto a Capitã Marvel. Assim, ó, que a Mulher Maravilha não é algo que está sendo imposto, entendeu? Para atingir esse público, é algo que sempre teve. Aquilo que ela sempre foi representante do público feminino, entendeu? Eu acho que não é o público que não compra, eu acho que na verdade é a história, como ela está sendo, como ela é levada, né? Porque ela, sim, para mim, por si só, é uma guerreira master, né? É a questão do homem ser o motivo de estímulo para ela lutar e justificar a força dela nas batalhas. Aquilo, para mim, foi o ponto fraco, sabe? Claro. Do empoderamento feminino em si. É que esse é um problema da origem da personagem. É muito Sim, difícil. ela tá atrelada ao Steve É a mesma Trevor, coisa, né? o pessoal pega o Superman, por que em Krypton mandaram só uma nave, se eles eram tão tecnológicos e não foi todo mundo embora? Não, é a origem, então sempre vai ficar essa questão. Vou explicar, porque ninguém acreditava que Krypton ia destruir, só o Jor-El. Não, mas os caras tinham tecnologia pra fazer, né? Pra enviar e tal. Tanto que enviaram um cachorro, enviaram, né? Depois enviaram uma galera, né? Depois veio vários. Cara, os caras não sabiam que o Titanic é inafundável, daí afundou, não tinha bote pra todo mundo, porque todo mundo achava que ele nunca ia afundar. Mas a situação de Isso é Krypton arrogância. Mas alguns se Isso é salvaram, arrogância humana. Isso é arrogância humana. A arrogância kryptoniana. Essa aí foi a situação. Titanic, Mas né? só o Jor-El acreditava que Krypton ia explodir. Ninguém mais acreditava. Mas ele podia ter uma nave pra ele e pra mulher dele também. Não dava. Tava curto recurso. Estão fugindo da pauta. Marcelo, Tava curto recurso. Marcelo, tu pontuou algumas coisas importantes aí, quer falar?
Cara, agora a gente tá falando do Titanic, né, mas... Tava dando esse dia na TV, eu vi. Tá, eu fazia tempo que eu não vi. Ah, não, mas grande informação essa, Bel. Não podia ter acabado o programa sem ter dado essa informação. Muito Não, eu me obrigado. senti o mesmo. Muito obrigado. Não, é claro que hoje filmes como A Mulher Maravilha, Capitã Marvel e a Arlequina são importantes para uma nova geração, tá? Mas a gente tem que lembrar, principalmente a gurizadinha mais nova, de anos 90 e tal, que tem uma série de filmes que contam com personagens femininas fortes. E a gente vai lembrar aqui do James Cameron, que todo filme que ele faz tem uma personagem feminina muito forte. Até Piranhas 2, Assassinas Voadoras, que eu não sei se alguém viu Não, essa não trecheira vale. aqui. Essa aí Tem uma precisava ter mulher... citado também. Tem uma mulher que vai lá e toma atitude, que avisa lá que as piranhas vão matar todo mundo e tal, e o que acontece? Os caras, não, fica quieta, não sei o que, dá aquele massacre. Exterminador Futuro. Exterminador do Futuro tem a Sarah Connor, O Segredo do Abismo tem a Mary Elizabeth Mastrantonio lá, O Alien. Aliens tem a Ripley, que é até interessante analisar a Ripley, né, porque no primeiro Alien ela foge o filme inteiro. No segundo, que o James Cameron, não, tu vai pegar uma arma e tu vai enfrentar esse problema aí. Cara, E ela faz isso. Tá, mas é que mudou a pegada do filme. Tá, mas não vamos entrar nesse detalhe. Não, eu não quero entrar nesse detalhe. O que eu queria puxar é justamente essa parte de tipo, até que ponto a gente pode explorar o lado feminino como um todo, porque muita gente criticou a Ripley na época, que botaram uma menininha porque ela tem um instinto materno e tal, isso enfraqueceu a personagem. Eu acredito que não. Mas, assim... essa valorização da mulher como uma heroína, né, vem de tempos. Agora, a gente tem percebido isso agora porque adaptaram grandes personagens dos quadrinhos e é importante para uma geração nova aí que não conhece esses filmes antigos. Assistam esses filmes antigos que acho que tem muito a ver com as personagens de hoje. Aliens, O Segredo do Abismo... True Lies, até o próprio True Lies, que tem uma mulher casada com o Schwarzenegger lá e ela descobre que ela pode ser uma espiã, por que não? Isso. Né? Não pode ser só não precisa ser necessariamente apenas uma dona de casa. Do James Cameron também. Do James Cameron. Também. A Neytiri do Avatar, tem a também Michelle Rodrigues, que também está no Avatar, que também é uma guerreira e tal. Então tem vários personagens femininos fortes, assim, que fogem desse padrão super heroína, né? E que é bom lembrar. Citou nas tuas notas aí que eu tava vendo, até a gente tinha comentado aquele dia depois que a gente assistiu o filme, porque o filme tem uma pegada bem Deadpool, pessoal. É inevitável, assim, não comparar, né? Porque, tipo, tem umas paradas, a quebra da quarta barreira, ela conversar com a câmera, né? Tipo, congela uma imagem, aponta para um cara que quer pegar ela, esse cara eu fiz isso para ele, Então tem uma série de pitadas de comédia, que é bem legal, mas aquela comédia que, na minha opinião, funciona uma vez só. A segunda, dificilmente o cara ri, depende, né? A não ser que seja Chaves. Chaves funciona sempre. É verdade. Mas enfim. Aí, então, mas tu tinha falado da Tank Girl, né, cara? Que é um filme que pouca gente da geração nova conhece. Tank Girl, baseado nos quadrinhos, é um filme de 95, dirigido pela Raquel Talalay, que eu não me lembro do outro filme. Tank Girl. Tank Girl. Detonando, botaram no Brasil, Detonando no Futuro. Atenção da tarde, né, cara? Mas conta a história lá de uma guria que ela acha um tanque e num futuro distópico, que a água é uma necessidade e poucos têm e tal. Mas foi um filme assim que foi um fracasso. Tipo, Mas o filme é terrível. Cara, a estética eu acho legal, a estética do filme. A estética é legal, mas o enredo Mescla animação, cortes rápidos, música e tal, e a Arlequina tem um pouco disso. Ela é namorada do canguru, Marcel, caso não tenha notado. Isso é bizarro. Mas assim, eu acho que é uma questão de produção. Eu acho a produção do filme é meio levemente trash, assim. É bastante. Né? E, enfim, eu lembrei um pouco da Tank Girl por causa dessa edição, misturar animação, porque o filme da Arlequina começa com uma animação e isso deixa a história mais dinâmica, né? E até o fato dela ser a narradora, a Tank Girl também era a narradora do filme. Então, há uma relação entre os dois filmes, não sei se a diretora assistiu ou se elas tinham conhecimento desse filme. Deadpool também traz essa narração. Deadpool também traz, mas isso já é uma característica dos quadrinhos Esse é do o nome do Deadpool. filme da Arlequina, Detonando no universo DC. Detonando em Gotham City. Mas uma personagem que o Marcel falou das personagens femininas, a gente não citou a noiva, né, cara? A noiva é... do Kill Bill. Claro, a noiva. Kill Bill, massa. Tarantino na veia. Todas elas, né, são... A maioria é mulher, só o Bill, que não... O Bill não, luta. E o outro cara lá, o que tá sempre fazendo o filme do que o Michael Marsden? Sim. Inclusive, O filme algumas do cenas Tarantino, né? O filme do Kill Bill. Sem controle em guris. Rodrigo é louco. Inclusive, algumas cenas de luta, assim, quebrando as pernas, assim, de forma... Lembrou muito que o Bill, algumas coisinhas, sabe? Tarantinesco. É aquela violência mais caricata que... Bem, O que vocês acham que funcionou no filme e o que não funcionou? Eu tenho minha opinião, eu quero ouvir de vocês primeiro. Temos 5 minutos disso, diretor. 5 minutos para brilhar. O que não funcionou foi aquela guriazinha. A Cassandra? Ficou sobrando. O resto até releva, assim, os outros problemas. É um baita desperdício de personagem, porque
nos quadrinhos ela, claro, uma grande personagem, mas eles deixaram uma coisa um pouco mais infantilizada até pela questão do apego materno entre elas, de proteger ela, aquela coisa toda. O que tu acha, Manu, que funcionou no filme e na tua opinião não funcionou? O que não funcionou, eu achei assim que foi elas unidas por uma causa que pra mim não foi tão justa, sabe? Tudo aquilo por conta de um diamante só. Pra mim, essa parte pecou um pouco, sabe? O que funcionou foi a união feminina, que eu achei bacana, essa questão de trazer pras telinhas, mas poderia ter tido uma pegada mais séria, talvez, uma coisa mais psicopata, realmente, de fato, sabe? É um drama maior pra unir as personagens. Exatamente, porque teve o Joker agora, né, que foi um filme completamente dramático, assim, bem pesadão. O oposto, mas talvez alguma coisa assim, sabe? Enfim. Eu acho que isso não funcionou. Quer dizer, funcionou, mas foi meio brando, assim. Mas eu achei meio superficial. A coreografia de luta. E tu, Regis? Pra mim, é muito difícil julgar o que funciona e o que não funciona num filme. Não, vou explicar por quê. Porque eu tenho filmes pra mim que funcionam perfeitamente e o público não compra a ideia, entendeu? Tipo Batman vs Superman. Pra mim, eu acho muito bom. E o público não compra a ideia, entendeu? Esse filme Aves de Rapina, tá todo mundo falando bem aqui. E ele é um fracasso de bilheteria. Entendeu? Não é um fracasso. Mas não é um sucesso. Não, é um fracasso lá fora. Mas não é um sucesso. Aqui no Brasil vai não, ser aqui no Brasil dificilmente tem fracasso de bilheteria. Não, cara, mas provavelmente vai se pagar, mas hoje em dia não depende só do mercado americano. Se pagar não é sucesso de bilheteria. Não, assim, a Liga da Justiça você pagou e sobrou dinheiro, mas e mesmo assim não cancelar. Se tu gosta do filme, já importa. Não, eu sei, mas é o que eu digo, mas eu não consigo entender assim, o que funcionou, o que não funcionou, não tem como saber o que funciona. Porque até hoje você não me explica o que não funciona pra vocês em Batman vs Superman. Mas tudo bem, o roteiro é horrível. O roteiro desse filme da Arlequina é muito mais coerente do que o do Batman vs Superman. Não, discordo. Não bota pilha. Mas é mais coerente do que o Esquadrão Suicida. Isso sim. Esquadrão Suicida é um filme horroroso. Rodrigo, o que tu acha na tua opinião que funcionou no filme e não funcionou? O que funcionou é a proposta do filme, que é fazer um filme para público adolescente, isso aí. uma personagem Tirou que as palavras Tu acha então, do teu ponto de vista, que é Chiquititas em Gotham City? O quê? O filme. Mas a Arlequina é um filme pro público. Cara, a gente tem a loja lá no shopping. A gente tem a loja lá no shopping. Quem compra material da Arlequina é o público maior. Mas agora não é o momento da propaganda. O quê? Também tem uma propaganda. Só nós temos uma loja no shopping. Agora, o que não funcionou no filme, eu achei as Aves de Rapina meio coadjuvante. Acho que eles poderiam ter uma participação um pouco maior no filme. Só pra dar um panorama pra vocês, a Aves de Rapina, a formação dela basicamente é essa aqui, pessoal. Dá um close aí, obrigado, diretor. Da Aves de Rapina ainda. Que é a Bárbara Gordon mesmo. Sim. Aqui no caso, essa versão da Aves de Rapina, vocês estão vendo aqui a Bárbara Gordon, no caso a Batmoça da Era de Prata, né? Por favor, Marcelo, fique à vontade. A Canário Negro, né, e a Caçadora. No filme, claro, tem essa formação, mas ela só realmente vai acontecer lá no final do filme. Tem toda aquela questão da origem, ela se unindo em prol desse motivo que a Manu falou, que é a Cassandra tá com o diamante, o Mascarenhas que é o diamante, elas vão lá defender e tal. Mas essa formação do quadrinho é uma pegada que fica explícito no final do filme. Elas formam, né, no final do filme, a Aves de Rapina para dar uma continuidade a um próximo filme. Leia o quadrinho, é bom, bem legal, essa fase 952 é bacana, e tem problema na loja. Seguinte, Manu, tu leu o Batman, né, o Louco Amor e outras histórias, tu leu, acho que é a história principal, a primeira, né? O que tu achou, na tua opinião, a versão que tu pegou no quadrinho, que é a versão raiz, a primeira, e a versão que tu assistiu no filme? Qual o comparativo que tem pra fazer? Depois eu quero a opinião dos outros colegas de banco também. Se o diretor permitir, é claro. Não dá pra fazer muito, não posso comparar, porque aqui mostra a origem dela, né, e como que tudo aconteceu, a própria relação dela com o Coringa. Sim. E o filme não traz isso. Então, mas essa questão da loucura dela, a insanidade de uma forma, né, eu achei que trouxe, sim, mas de forma bem superficial. Bem superficial, bem pincelada. Um minuto desse diretor, por favor, Marcelo. Só para pontuar, essa discussão iniciou quando o Marcel Ibaldo, o autor da T-Rex, junto com a filha dele, a Marcela, ele conversando comigo, ele falou, cara, o que tu acha da Arlequina? Por que as gurias hoje são tão fissuradas em fazer cosplay da Arlequina, assim, se interessaram pela Arlequina se ela é tipo uma guria que é subjugada pelo namorado, que ela se declara e apanha e é deixada de lado e tal, por que esse interesse? Né? Na hora, a única coisa que eu respondi pra ele foi que, cara, eu acredito que as meninas de hoje não estejam lendo os quadrinhos, porque nos quadrinhos eu sei que ela agora é bem mais independente, ela namora a Era Venenosa, né? Isso.
Então, eu acredito que a personagem foi sendo reformulada com o tempo e as pessoas não perceberam isso. Eu me lembro quando eu conheci ela na animação, ela era bem desse jeito assim, né? Aquela história de usar uma coleira do Pudinzinho, do Coringa e tal. Até me lembrou Mr. J. Me lembrou a Luma de Oliveira com a coleira do Ike Batista, aquilo. Não sei se tem alguma relação na vida. Mas eu acho que é isso. Sim. Mas essas novas adaptações da Arlequina estão mostrando uma outra personagem. Deixa eu fazer um adendo. Eu acho que o público foco do filme da Arlequina não tem maturidade para entender toda essa questão que a gente está discutindo aqui. O contexto da submissão e da... Eu acho que elas veem mais a questão da estética. É isso aí. Mas a gente não pode ver a estética. Mas a gente não pode subestimar também. Tem pessoas... Não, mas é a estética. É a estética. É a questão de ser uma personagem descolada. Só eu tenho tatuagem, eu pinto o cabelo, não sei o quê. Eu sou louca. Eu sou louca. Isso chama mais atenção do que essas questões de... Eu, pelo menos, penso dessa maneira, né? Eu acho que a questão moral não é tão redundante pro público pro mais jovem, o pessoal mais jovem. Não, mas pra mim é a estética da Arlequina que chama a atenção do público. Porque se for analisar, a Arlequina é tão louca contra o Coringa, quanto o Coringa. Ela não pode representar ninguém, entendeu? Mas quando uma pessoa vê em sã consciente o filme do Joker e fala, aquele filme me representa. Tem que ir preso, né? Tem que ir no psicólogo. Na verdade, esse quadrinho, mostra a capa pro público, Rodrigo. Esse quadrinho aí, que é o do Paul Dini, que é muito bom, esse quadrinho bem legal, ele mostra, na verdade, o que dá para linkar a origem desse quadrinho ao que foi mostrado no Esquadrão Suicida, basicamente. Pode-se dizer que o Esquadrão Suicida seria esse quadrinho e a Aves de Rapina é como se fosse uma sequência, o amadurecimento da personagem, o empoderamento dela. O momento atual dos quadrinhos, na verdade. O momento atual dos quadrinhos. Pessoal, considerações finais? Alguma consideração final? Eu tenho uma consideração final, uma coisa que não funcionou. Pode falar o nome do cinema aqui, não? Por favor. Não, eu não vou falar. É quando acaba o filme e as luzes não acendem, não vem ninguém abrir a porta, sabe? Então, isso não funcionou pra mim no filme. Tá, sim. A gente ficou esperando por uma cena pós-crédito e pode crer. Só que esqueceram o público lá dentro e foram embora e deixaram. Mas tinha uma cena pós-crédito. Tinha. Pequenininha. Um diálogo pós-crédito. Tem uma ceninha, mas bem não é um diálogo pós-crédito. Vale a pena ficar. Quem não viu o filme, fica até o final. Fica até o fim. Alguma consideração final? Mas eu fiquei um filme inteiro, o Capitão América falou, você quer ser um Vingador? Ao convite? Ao convite. Muito obrigado por ter participado, né, cara? Regis, uma consideração final? Não. Nenhuma notícia? Não. Rodrigo, considerações finais? Eu assisto um filme, vale a pena. É divertido. E tal, é divertido. Né? Leva a criançada. A criançada não. Assistam o filme pra ver se gostam ou não, né? Não, assista o filme e comente aqui abaixo do vídeo o que você achou. Você mulher, você menina, garota. Isto. O que achou do filme? Ele representa? Críticas, sugestões, xingamentos, por favor, embaixo do vídeo. Pessoal, muito obrigado. Nós somos o Nerd Renegado. Eu sou o Luiz Alves Jornaleiro. Marcel? Manu. Regis. Rodrigo. Até semana que vem e até mais.